Nós agradecemos a Deus. Irmãos, pode se assentar? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos algumas quarta-feira falando sobre vivendo uma vida cristã na prática, não somente na teoria. E nós falamos já, sobre obediência, comunhão, vivendo em obediência e vivendo em comunhão. E nós paramos aqui na comunhão com os irmãos da igreja primitiva, os irmãos. Depois nós falamos comunhão dos discípulos e comunhão, se possível, com todos. E hoje nós vamos falar, terceiro tópico, vivendo a santificação na prática. Amém? 1 Tessalonicenses 4:3 é o texto para nós falar nessa noite sobre este assunto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Amém? Esse texto fala sobre vivendo a prática da santificação. Para nós entendermos, nós já falamos algumas vezes sobre santificação, é o ato de santificar. Aí você vai, o que é santificar? Tornar santo. E o que é santo? Separado. Viver uma vida separada para Deus. Viver uma vida para Deus. Separado do mundo, separado do pecado. E aqui Paulo fala aos irmãos de Tessalônica, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que nós santifiquemos a nossa vida. E como que eu vou santificar a minha vida? Abster-se de tudo aquilo que é mal. De tudo. A Bíblia chega a dizer assim, fugir de toda, o quê? Aparência do mal. Aparentou mal, a Bíblia diz o quê? Foge. Não vai tentar ficar não, que o bicho pega. Porque a gente não dá conta. Então o Senhor fala, fugir de toda aparência do mal. Se você viu que aquilo não está cheirando bem, está cheirando mal, não vai dar certo, então é melhor você afastar, fugir. A Bíblia nos mostra então que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então Deus tem o desejo, a vontade de Deus é que eu torne santo, você torne santo, cada um de nós tornemos santo, através da palavra. E o que pode santificar o ser humano, irmãos, é só a palavra, não tem outro meio de santificação não. A Bíblia chega a dizer em João 17, 1 João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, na sua oração para os seus discípulos, ele fala assim, Pai, santifica-os, olha aí, santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aí para você ver, João 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a única coisa que pode santificar o crente é a palavra. Nós nos tornamos, por quê? Porque a palavra de Deus fala, e tudo aquilo que é lixo dentro de nós, a palavra de Deus, ela combate. Por que tem muita gente que não gosta muito de culto de ensino, não gosta muito de pregação? Por quê? Gosta mais de louvor, gosta mais de música, é porque não vai confrontar.
E a palavra de Deus, ela confronta os nossos delitos, os nossos pecados, é confrontado pela palavra. Então, João fala, Jesus orando, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, ela é a verdade. Então, santificado, né? Vivendo a prática da santificação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha, Pedro também exortando-nos à santidade. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Olha aí, o que fala? Mas como é santo aquele que vos chamou. Olha aí, como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santo em alguma maneira de viver. Toda maneira de viver. Ou seja, viver em santidade em casa, na rua, no trabalho, na vida espiritual, na vida material. Viver uma vida afastada do pecado. É isso que ele está dizendo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Tem crente que é santo, irmão, na igreja. Tem esposo que é santo na igreja. Em casa, só falta bater na mulher, bater às vezes nos filhos. Tem tudo isso. Tudo acontece. Então, santidade em toda a nossa maneira de viver. Ou seja, eu tenho que ser santo, não é só aqui na igreja, vestir um terno, uma gravata. E terno e gravata não é sinal de santidade. Por quê? Porque político usa, né? Muita gente usa, é um costume que nós temos, mas não é porque está de terno que, nossa, que homem de Deus. Os homens do diabo também vestem terno. Então você tem que ficar esperto. Então a nossa santidade, Deus ele cobra ela de nós em toda maneira de viver. E ele diz assim, porque está escrito. O que está escrito? Sede santo, porque eu sou. Não está mandando você torcer para os santos, não, irmão. Tá? Sede santos, porque eu sou santo. Não, é porque Deus é santo. Deus não tem comunhão com as trevas. Deus não tem comunhão com as trevas não combinam com a luz. Deus é luz, Deus é espírito, então as trevas não combinam. Então por isso que Deus fala assim, vocês têm que ser santos em toda maneira de viver. Às vezes a pessoa pensa, santidade, irmãos, a roupa ajuda, vestir bem, decentemente, faz bem, mas não é santidade. Porque às vezes a pessoa pode vestir uma roupa de crente, como o povo diz, e não ser crente. E se passar por crente, tem muito. Às vezes ela tem um cabelão, tem um saião, mas tem um linguão. Não é assim? Ué. Tem pessoa que é dessa forma. Fala demais. Então, santidade, ela cabe em qualquer lugar. A gente tem que, santidade no falar, santidade no olhar, santidade no andar, santidade no pensar. É fácil? É fácil ser santo no olhar? Não é, irmãos. É fácil ser santo no ouvir? Não é. É fácil ser santo no falar? Não é. Nós erramos, nós pecamos toda hora. Por isso que o João fala assim, se alguém disser que não comete pecado, esse tal é mentiroso. Porque nós pecamos, ou com pensamento, ou com o olho, de uma forma ou de outra. Então nós vamos ser salvos, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso.
Porque senão nós estava todo mundo no inferno. Porque a nossa, essa caixinha aqui, ó, é problemática. Né? Os olhos vê e manda para onde? Para o cérebro. Aí você fica lá com aquilo maquinando no cérebro. Você tem que lutar contra aquilo para você não executar. É igual Judas. O pecado gerou no coração. Aqui, ó. Ele não teve domínio, o que ele fez? Executou. Tiago vai dizer assim que a gente tomar cuidado com a concupiscência, porque a concupiscência, havendo gerado, despertou concupiscência. E ela gera em nós. Aí ela dá a luz a quem? Ao pecado. O pecado sendo consumado, ele gera morte. Você viu? A concupiscência dá a luz ao pecado. Você olhou, desejou e não aguentou. Deu a luz ao pecado, o pecado dominou. E o pecado sendo gerado, tendo dado a luz ao pecado, gera morte. Morte espiritual. Isso quando não morre fisicamente também. Certo? Então, Pedro dá esse conselho. Depois a palavra de Deus vai nos dizer, santificação, ato de santificar, tornar santo, separado, consagrar. Santificados por Deus. 1 Tessalonicenses 5:23. Santificados por Deus. Irmãos, Jesus não vem buscar um povo qualquer. Igual nós estamos vendo hoje uma mistura, uma salada mista. Todo mundo é crente hoje. Todo mundo é crente. Mas santificados por Deus. 1 Tessalonicenses vai dizer, 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de quê? Vos santifique Em tudo. Quem santifica nós? Deus. Mas para Deus santificar nós precisamos do quê? Deixar. Porque Deus não vai me obrigar a largar as coisas. Deus não vai obrigar. Quem aqui foi obrigado a largar o pecado? Assim, ó, você larga, senão você morre. Você veio porque você aceitou Jesus, Jesus trabalhou no seu coração, o Espírito Santo trabalhou no seu coração, mas ninguém está aqui debaixo de violência. Está todo mundo aqui, o que diz o profeta Zacarias, não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, Paulo fala assim, ó, que o Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso quê? Aonde que a santidade começa? Olha aí a sequência. O Deus de paz vos santifica em tudo. No vosso Espírito. A santidade começa na onde? E todo o vosso no espírito. No espírito. Então, começa interno ou externo? Interno. Antigamente, irmão, quando a pessoa aceitava Jesus, em vez de gerar Jesus no coração da pessoa primeiro, eles já queriam pôr costume na pessoa. Falou, agora você aceitou Jesus, agora você não pode isso, não pode aquilo, não pode... A pessoa ainda nem santificou por dentro. Ele falou, eu não vou voltar nessa igreja aqui não, não pode nada. Ficava com medo. A pessoa falava, você agora não pode jogar bola mais não. Hein? Se você jogar bola, você vai quebrar a perna. Jesus vai te quebrar a perna no campo. Né? Então, fazia a pessoa ficar com raiva de Jesus, porque para um Jesus tão mal. Aí o que acontece? Paulo fala que o Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, ou seja, a santidade começa de dentro para fora. Do que adianta uma pessoa ser santa por fora, todo mundo, nossa, que mulher de Deus, olha que veste, mas não é santo por dentro, é um sepulcro caiado, né? Igual quando a gente entra lá no cemitério, tem sepulcro de tudo quanto é jeito, né?
E hoje eles colocam porcelanato, colocam, nossa, que túmulo bonito, mas lá dentro, só Jesus. Mão de osso. Se abrir, você tem que tapar o nariz. Então, o ser humano, irmãos, nós precisamos, o quê? Nos santificar. E ele fala que o Deus de Pai vos santifique em tudo, o vosso espírito, Alma. alma. O que é alma? O que é alma, irmão? Alma é matéria ou imatéria? Imatéria, a parte invisível do homem. E qual que é? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Nosso intelecto. Vontade, sentimento, emoção, tudo está aqui, ó. Envolvido. Você já viu, assim, por curiosidade, você já viu alguma programação assim, sobre o corpo humano? Você já viu o cérebro humano? Misericórdia. Que é só Deus para fazer um negócio daquela aí. O homem se pode trabalhar o resto da vida, que nunca vai conseguir. Nunca. Ixi, é um emaranhado de... Nosso Pai. Está tudo ali. Aí você tem que santificar a alma. Ou seja, quando fala santificar a alma, vai dizer assim, a sua vontade não é mais a sua vontade. A vontade de Deus. Só que a vontade de Deus, irmão, Deus só implanta a vontade dele em nós, é se nós deixar voluntário. Não é nada empurrado. Deus nunca fez isso. É voluntário. Ah, eu estou na igreja porque Deus falou que se eu não for, é de primeiro passar. Se você abandonar a obra, você vai ver. O Deus vai tirar o de mais precioso que você tem. Aí todo mundo, meu filho, Deus não fazia. Eu mesmo, quantas vezes falei isso? Não é porque vi os outros falar. Não, irmãos. Quer dizer, na graça, o filho não paga pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. Então, pensa bem, nós erra, depois vai tudo nas costas do filho. Então, aí Paulo fala, começa no espírito, alma e corpo. O corpo tem que ser santo, irmão? O corpo nosso é o quê? É uma matéria, e dentro dessa matéria mora quem? O Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Aí se você parar para pensar assim, gente, habita em mim, Espírito Santo. Aí quem quer ver uma casa tudo estrangulada, pinchada? Você mora? Uma casa tudo, espinchou ela de tudo quanto é jeito, passou tudo quanto é coisa. Ó, essa casa, estou te dando essa casa. Você vai querer? Tenta cair nos pedaços. Você quer? Não. Você imagina, quando Deus nos pegou na lata do lixo, é igual hoje, irmãos. O nosso corpo é o que de Deus? Templo. Quem aqui achava bom você ter uma casa bonitinha, novinha nessa casa, chegava os pinchadores e pinchasse a sua casa inteirinha. Você chegasse lá, estava cheio de palavrão, cheio de coisa na parede da casa. O que você ia fazer? Se eu pegar um camarada desse, né? Mas, agora você pensa bem, o que nós estamos fazendo do corpo? As pessoas hoje vão lá, faz tatuagem, põe piercing na língua, põe piercing no nariz. Ó, não tem mais onde pôr. Não é nosso o corpo. Não é nosso. É templo. Então a santidade, ela implica no corpo. Ah não, Deus, o que Deus vai fazer? Morreu, acabou. Acabou não. Você está pensando? Ah, mas cremou, virou cinza. Vai voltar. Vai voltar o corpo, a matéria vai voltar, irmãos. Vai ressuscitar, ué. Ou você acha que vai ressuscitar um fantasma? Vai ressuscitar a pessoa.
A Bíblia fala que o mar dará aos seus mortos. Quem morreu no mar não foi achado, o mar vai devolver eles. E os bichos já comeu, tubarão, sei lá, virou. Mas naquele dia vai aparecer. Esses homens essas pessoas que matou, tudo vai, você entendeu? Então, nosso corpo precisa ser santo, precisa de santidade. Vamos mais. Filipenses 4:9. Olha aí, Paulo exortando-nos também. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo está dizendo, olha, o que vocês viram em mim, porque Paulo viveu uma vida irrepreensível, porque ele não ia ensinar a igreja, falar que vocês têm o corpo irrepreensível para o dia do Senhor, se ele não tivesse vindo. Então o que vocês estão aprendendo de mim, vocês vivam, e o Deus de paz será com vocês. Deus vai ser com vocês, mas vocês têm que obedecer. O segredo está na obediência. E ainda, voltando a 1 Tessalonicenses 3:13. Pode. 1 Tessalonicenses 3:13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Olha aí, Paulo falando assim, ó, irmãos, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensível em santidade. O que é irrepreensível, irmãos? O que é essa palavra irrepreensível? Que não necessita de ser repreendido, de chamar atenção. Hoje, essa geração de crentes de hoje, primeiro não precisava ficar chamando atenção. Hoje você tem que ficar chamando atenção, irmão, toma cuidado. Essas festas mundanas, essas festas pagãs, né? Parece que você está falando com a parede. Então nós temos que estar irrepreensível, ou seja, não necessitar de repreensão. Eu sei aonde me cabe, eu sei o que eu devo fazer. Quando precisa de repreensão, aí Paulo fala aqui, ó, que vocês sejais irrepreensíveis em santidade, diante de quem? Diante do pastor. Diante de Deus e Pai. Por que Paulo especifica que seja santo, tenha santidade diante de Deus e Pai? Por quê? Porque tem gente que é santo diante dos homens. Aquele jeitinho, nossa, engana, meu Deus do céu, engana até o Satanás. Ué. Até o inimigo fala, vixe, esse aí ganhou de mim. Esse aí é lambarim saboado. Esse ganhou de mim. Aquela fala mansa. Vixe, nossa, um homem de Deus. Cão, filho do cão. Ué. Paulo fala, fica santo diante de Deus e Pai. Nós não precisamos ficar mostrando santidade para os outros, irmãos. Porque Deus conhece. O que adianta eu mostrar uma santidade de aparência se Deus conhece o meu coração? Porque a santidade começa na onde? De fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora, que ela começa. Vamos mais. Santificados por Cristo.
João 17, 19. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19. Santificados por Cristo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha aí, irmãos. Jesus fala o quê? E por eles ou seja, eu me santifico por eles, para que em mim eles sejam santificados. Jesus nos deu exemplo de santidade, de separação. Ah, pastor, mas Jesus comia com os fariseus, Jesus comia com os pecadores. Irmão, não tem problema você comer com pecador, não. Tem problema você visitar a casa de pecador, não. Jesus não veio para o são, não. Jesus veio para os doentes. Às vezes nós queremos ir só na casa de irmão. Não, vou na casa, fulano, chega lá, que as músicas, que os modão antigo, que eles têm tapaiado. Ué, é lá que a gente tem que brilhar, ué. Ah, mas se ele comer, é igual o irmão, ué. O irmão converteu. Ele tocava música de viola, música de sertaneja, tudo. E ele converteu. Só que ele era muito amigo de uma família e todo domingo ele ia para lá. Às tardes, eles faziam churrasco, faziam as coisas e cantava música sertaneja, raiz, tudo. Aí ele converteu. Só que ele não afastou da casa. Ele não afastou da família, porque tem gente que fala assim, agora eu sou crente, eu não vou nem nos meus parentes. Não, tem que ir. Ué. Aí o que aconteceu? Domingo ele estava lá. Aí chegava lá e ele, toca aqui a lado, menino da porteira. Aí ele tocava. Foi, pastor, mas não converteu? Converteu. Ah, aquela tinha um carreiro pardinho lá. Vai, toca aí. Tocava. Ah, milionário Zé Rico. Tocava. Aí foi indo. Aí quando foi um dia, sabe o que aconteceu? O dono da casa falou assim, ó, eu vejo que você vem aqui, você está na igreja, e nós pedimos você para tocar, você toca uma música lá da sua igreja. Aí começou, ó, quão cego andei e perdi. Começaram a chorar. Naquela tarde, irmão, eles falaram assim, ó, nós vamos na sua igreja hoje. 15 pessoas na casa. Nós vamos na sua igreja hoje. Foram no culto à noite, ouviram os hinos, ouviram a pregação. Os 15 aceitou Jesus. Aí se ele pede para tocar, toca aí, menino da porteira. Não vai fazer isso não, irmão, senão você vai desviar. Porque tem gente que fala, eu vou fazer de sertanejo para ganhar o sertanejo. Tem gente que já vai e já fica. E ele estava convertido mesmo. Senão a mesma pessoa fala assim, você chama para beber eu tenho que beber junto? Não, ué, está ficando doido. Não, mas eu tenho que fazer de bebo para ganhar os bêbados. Não, onde está isso na Bíblia? Aí converteu, irmão, a família inteira. Pensa bem se eles chamam, vão lá em casa. Não, agora eu sou crente, agora mesmo que essa porcaria mais não. Ele continuou indo. E o que aconteceu? Rendeu 15 almas para o reino. Foi sábio. Porque o que eu tenho pode atingir eles. O que eles têm não me atinge. Você sabia disso? O que você tem? O que você tem? Você tem Deus, você tem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode atingir eles. O que eles têm não entra em mim. Bate e volta. Eu não vou. Pensa bem, você vê. Irmão, isso não entra mais em nós. Ai, nossa, eu tenho uns discos lá em casa, assim, da época da minha bisavó, de umas músicas raiz, coisa. Não, passou, a gente já era bonito, não tinha maldade, não tinha nada. Mas hoje nós estamos vivendo novidade de vida, nós vivemos para Cristo hoje, irmãos. Nós vivemos para Jesus hoje.
Porque se você for ficar começando a ouvir música secular, acaba apaixonando. Ué, a nossa carne, meu filho, ela está florando assim, ó. O Adão está vivo, o velho Adão, ele está mortificado, ele não está morto, ele está mortificado, ele não está morto. Ele, de uma hora para outra, ele pode sair da caixinha. Pá. Quando eu falo o velho Adão, é o velho homem, a natureza adâmica, a natureza do pecado, ela está dentro de nós. Por isso que nós não pode, assim, olhar, nossa, aquilo é um santo homem de Deus. Ele está vivendo para ser santo, mas ele pode errar. Ela pode errar, ele pode errar, todo mundo pode. Pode tropeçar. É certo? Não. Mas nós somos o quê? Carne, ser humano. Não existe não é igual os desenhos, filme, né, os super amigos, o super-homem, Mulher Maravilha. Não existe. O negócio comigo, eu não fala assim não, que o inimigo põe um trem no caminho, tira e queda. Principalmente quem tem um ponto fraco, o inimigo já sabe qual é o seu ponto fraco. Ele vai pôr que você tem fraqueza. Aí depois que põe, aí já para sair só a graça. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, santificados na palavra. Então, crente que não gosta de ouvir palavra, crente que não gosta de escola dominical, crente que não gosta de culto de ensino, crente que não gosta de ouvir pregação, quando vai começar a pregar, sai para fora, ou vira um risco, é uma presa. É uma presa fácil para o inimigo. É uma presa fácil. Vamos mais. Santificados por Cristo. Hebreus 2:11. Hebreus 2:11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olha aí, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. E o que acontece? Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quando nós santificamos, nós não temos vergonha de chegar no lugar, ô irmão, agora deixa eu falar uma coisa aqui. Você já chegou em algum lugar que o irmão parece que tem vergonha de chamar a gente de irmão? Na frente dos outros, na fila do banco, na fila da lotérica, na fila... Oi, Pai, Senhor. Fala com a paz do Senhor, parece com medo dos outros descobrir que ele é crente. Você já tem que chegar, a paz do Senhor, está parecendo que vai fazer joguinho. Nossa, pastor, o senhor pegou no pulo aqui, ó. O que você tem na mão, irmão? Isso aqui é a mega da virada. Você vai ver a virada. Então, irmãos, quando nós santificamos, nós não envergonhamos de chamar um ou outro de irmão. De irmão. Independente de cor, de raça. Serve a Cristo? Ô irmão, tem gente que tira sarro, mas de primeiro tirava sarro. Eu conheci um patrão que ele tinha às vezes pessoa negra que trabalhava para ele, sabe o que falava? Você foi para aquela igreja lá, para os outros chamar você de irmão, se você não... Desse jeito. Falava desse jeito para o empregado. E nós somos todos irmãos, irmãos. Se nós for olhar a linhagem assim, ó, for voltando, vai voltando o disco, até voltar, você vai chegar na onde?
Não, nós vamos chegar no Adão. Nós vamos chegar lá, todos nós. Só que o ser humano é muito egoísta. Muito egoísta. Nós somos egoístas. Isso aí já está impregnado em nós. Tem que pedir misericórdia de Deus. Vamos mais. Santificados pelo Espírito Santo. Romanos 15:16. O Espírito Santo também nos santifica. Quinze, 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Olha aí, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui que eu seja ministro de Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, irmãos, por que as pessoas não conseguem santificar hoje mais? É porque não dão lugar ao Espírito Santo. Porque hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? A dispensação do Espírito Santo. São 7 dispensações, nós estamos na 6ª dispensação. É a última, penúltima. Nós estamos na dispensação da graça. Depois dessa, só tem mais uma que é o milênio, que é a dispensação milenar. Aí acabou. Hoje é graça. Hoje, eu e você temos oportunidade de santificar, rasgando o nosso coração, para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Então, veja bem, é santificado pelo Espírito. 1 Coríntios 6:11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha aí, Paulo fala assim, ó, e é o que alguns têm sido. Tem sido o quê? Aí você vai ver o contexto. Só vocês eram idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Algum de vocês foi. Mas agora vocês servem a Cristo. Agora vocês são santificados. Agora vocês são lavados, santificados, justificados por Cristo Jesus. Então, antes nós éramos o quê? Adúltero. Era da bagunça. Muitos aqui de nós, viveu uma vida esculachada no mundo. E hoje nós... Aí a pessoa do mundo não entende. Quando você aceita Jesus, o que eles falam? Depois que você bagunçou, que você fez bagunça, quer dar uma de santo? Eles não entendem o mistério de Deus. Eles não entendem. Teve um homem que falou assim, uma vez, falou assim, ó, não, esse Jesus de vocês aí não está com nada não, ele só gosta de quem não presta, ó, é bandido, é coisa, tudo que aceita ele. Ele veio para esses aí, ele não veio para quem é certo não, já é certo aí. É ex-prostituta, é ex não sei o que lá, é ex não sei o que lá mais, é tudo, mas é claro aí.
Você vai olhar na Bíblia, Jesus estava lá na casa. De um chegou uma mulher, lavou os pés de Jesus. Ele falou, ele não sabe que, ele está pensando que a mulher é santa, que a mulher é uma prostituta. Ele não é profeta coisa nenhuma. Se fosse, ele revelava para ele, já sabia. Mas, irmãos, Jesus não veio para ação. Porque tem gente que já é ação, né? Tem gente que já não precisa nem de Deus. Aí. Você já topou com pessoas assim? Não, e eu tenho muita fé. Ixi, eu tenho. Não, a Bíblia não manda ter muita fé, não, manda ter uma. Só uma tá bom. Aí a pessoa, tem muita fé. Aí você vai perguntar, que fé? Tem fé em São Jerônimo, São Joaquim, São Bartolomeu, São Judas, São... É demais. E a Bíblia só nos fala que nós devemos ter fé em Cristo Jesus, pronto. Eu tenho fé, eu estava com um problema no olho, Santa Luzia me ajudou. Pra você ter uma ideia, tem até santo protetor dos cachaceiros. Você sabia disso? Tem dos caminhoneiros, não tem? Tem do outro. Mas a Bíblia manda nós ter fé, uma só fé. E essa uma só fé é em Cristo Jesus. Não é em Paulo, não é Maria, não é Tiago, não é João, não é Pedro, não. É em Cristo Jesus. Não é na igreja. Porque quando a pessoa, eu lembro quando a gente ia na Santa Igreja tal. Não, na igreja, nada. Aqui nós estamos aqui, a colheita aqui é placa. Céu não tem placa. Lá no céu não tem placa. Lá está escrito lá assim no Apocalipse, que lá tem o templo, e o próprio Cristo é a sua luz. Não necessita de sol, não necessita... Então, é viver uma vida santa. Só que a gente tem que entender, irmãos, nós estamos vivendo numa geração que tem gente que prega uma santidade, exige uma santidade dos outros, que eles não têm. Nós já conhecemos lugar que proibia televisão. Vocês não podem ter televisão, porque a televisão é do Lapeta. Não é cá, não, é lá. Né? Televisão, aquela, quando punha a antena, já lá o chifre do Satanás, lá, ó, a antena. Era tudo desse jeito. Mas quem pregava contra, tinha. Dentro do guarda-roupa. Terminava o culto e assistia os crentes, coitados. Ia escutar rádio. Ia orar, chorar. Não podia ver. E os outros lá vendo. Você entendeu? Quantas vezes a minha esposa, quando ela era jovem, ela ficou fora de comunhão por causa de televisão? Pegava 3, 6 meses, você assistiu televisão? Assistia. Que? Novela. Então, 6 meses. Ficava 6 meses ali, sem nada. Pessoas foram disciplinar hoje, quem assiste televisão. Agora hoje, nem televisão, mas hoje, celular, hoje. Celular é pior. A televisão diante do celular é santa. É ou não é? Porque a televisão, você domina ela. Se você não comprar canal, ela só tem aquilo. Aí você vai ver só aquilo. Agora o celular não, o celular e computador é pior. Então cobraram muito. Aí, quando falou assim, ó, irmãos, televisão não é pecado mais. Quer dizer, foi até muita gente morrer e não assistir. Agora não é pecado mais. Aí o que aconteceu? Você já viu quando você fica muito tempo sem comer mel? Aí quando você vai comer muito mel, o que você faz? Você lambuza. Lambuza tudo. É igual a televisão, foi, na época. Agora pode, porque até teve um irmão que fez até uma pegadinha para pegar falso profeta, né? O irmão era crente, mas não tinha televisão não. O que pôs? Pôs uma antena. Lembra aquelas antenas rabo de peixe, que eles falam, rabo de peixe? Uns caninhos de alumínio, e punha lá. Aí pôs uma pro rádio.
que usava muito, né? Aí, lá, vou pegar esse profeta aqui. Aí o profeta chegou, chamou esse profeta para jantar na casa dele. Chegou lá, irmão, nós vamos orar, mas Deus me mostrou que tem coisa aqui que Deus não está agradando. Vamos orar. Então vamos. Aí orou, Deus repreende todo Satanás que está dentro do guarda-roupa, todo. A casa do irmão, o irmão é crente, o Satanás não mora lá não. É a mesma coisa eu chegar na casa dos irmãos, chegar lá. Satanás, sai da geladeira. Não, ele não está lá na geladeira sua, não, você é crente, ué. Como é que eu vou chegar lá e vou expulsar lá? Não é morada dele, não, ué. Ué. Aí, tá lá. Aí ora daqui, sapateia dali, sapateia de lá. Foi, irmão. O que o inimigo... Não, Deus me mostrou que o inimigo... O que é? O senhor está com a televisão dentro do guarda-roupa. Eu falei, irmão, falso profeta. Vai lá, pode olhar, eu abro lá, você vai lá olhar. Mas a antena. Não, aquilo lá é para pegar falso profeta. Quer dizer... Era tanto, irmãos. Agora hoje, pensa bem, você vê. Hoje, você carrega um aparelhinho. Agora não. Os irmãos sabem que celular, daqui um dia, vai ser aqui, ó. Aqui, ó. Já está. Você põe um chip, é um celular. Ué. Já está treinando, não põe em outro lugar. Só cabe aqui e aqui. É um insight. Não, isso é bom, pastor. É bom, você chega lá no mercado, seu currículo está tudo lá. O que você tem? Não é roubado, você não carrega dinheiro mais. Seu dinheiro agora ele é só digital. Não tem dinheiro mais de ladrão. Tudo. Só que existe um controle total nisso aí. Eu tenho um livro lá em casa de 1980 do missionário Malgo, chama Controle Total 666. Na época, ele falou que o que iria controlar o mundo era o computador, naquela época, 1980. Ele falou que tinha um computador em Bruxelas que tomava conta de 5 andares, porque os computadores eram grandes na época, para poder pôr os dados de todas as pessoas do mundo inteiro, ia ser colocado naquele computador. Hoje você vê controle total. Então, irmãos, é hora de nós o quê? Santificarmos, vivermos uma vida separada, largar de muita intriga, largar de briga, de contenda, de inveja, de ciúme, disse-me-disse. É hora de nós unir mais as forças, é hora de nós unirmos mais o coração, a alma, do que ficar olhando defeito dos outros. Às vezes nós estamos com esse negócio de olhar defeito dos outros. Irmão, quer ver defeito? Olha no espelho. Pastor, mas é eu que eu vou ver? Então, ué. Se eu olhar no espelho, eu vou ver defeito. Eu tenho defeito. Eu sou pastor, mas eu tenho defeito. Tem característica boa? Tem, mas tem característica ruim. Mas o senhor é pastor, mas eu tenho. Vou fazer o quê? Ou alguém aqui só tem característica boa? Quem aqui só tem característica boa, levanta a mão. Ninguém, irmão. Quem tem característica boa e característica ruim? Ué. Agora, o problema nosso é que nós conseguimos ver só o quê? Só as ruins. Nós não conseguimos ver as qualidades boas da pessoa. Enquanto a igreja estiver aqui, irmã, ainda é voluntário. Mas a igreja saiu, é obrigatório.
Enquanto a igreja estiver aqui, é voluntário. Aí se você... Porque ninguém vai comprar, irmão. Ninguém vai comprar e ninguém vai vender se não tiver chip. Porque vai... É igual, começou com o quê? Começou com cartão. Onde ficou o cartão hoje? Nem cartão de crédito o povo hoje não... Quase nem cheque. Está indo para onde? Para aqui, ó. Eu não sei se os irmãos viram. Uma moça que ela tinha uma doença lá, era cega, tudo. Pôs isso aí, voltou a enxergar, a ver. Você entendeu? Então é uma coisa assim que eles estão fazendo para dizer assim, ó, o ser humano não precisa de Deus. O ser humano não precisa de Deus. Pensa bem, eu era menino, depois converti, preguei tanto sobre a marca da besta que iria chegar, e não sabia nós, irmãos, que seria no nosso tempo. Porque nós estamos, essa geração que nós estamos vivendo, é a última geração. É a última. Sabe por quê? Jesus um dia falou assim, ó, para o povo de Israel: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Uma geração é quantos anos? 70, 80, certo? Uma geração. A geração que Jesus estava falando era do povo judeu. Não passará essa geração. A fé, a salvação para eles fechou, trancou, nas 69 semanas de Daniel. Nas 70 semanas, Deus vai abrir de novo as portas para eles. Você entendeu? Aí, não passará essa geração. Que geração? A geração do povo de Israel que está voltando para Israel. Quando que Israel começou a ser nação? 1948. Aí agora você conta de lá para cá, se está dando uma geração. 48 para 2000, 52. Não é isso? 52. Para 25, 76, 77. Não está numa geração final? As portas estão para fechar, irmãos. Por isso que nós precisamos o quê? Santidade. Na verdade, na palavra. Deus quer a nossa santificação. Sem a prática da santificação, ninguém verá a Deus, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não vamos ver Deus nem agir no nosso meio, e nós não vamos ver Deus também na eternidade, se não vivermos uma vida santa. Por que o inimigo está fazendo festa? Porque hoje nas igrejas não prega mais santidade, não prega mais reverência, não prega mais santificação. O negócio hoje é facilidade. O negócio hoje é mensagem de autoajuda. Pode deixar que Deus já entrando em providência. E quem não te viu, quem não te ajudou, está roubado, porque Deus vai cobrar. Que negócio é esse? Uai. Quase não fala. Quase não fala. São poucos que falam. Ah, pastor, mas se pregar isso não dá ibope. Irmão, nós não precisamos, não é de ibope, não. Nós precisamos de ir para o céu. Nós não precisamos de ser aplaudido, não. A Bíblia diz que eu não posso receber aplauso do mundo, irmão. O mundo me odeia. Por quê? O mundo vai me odiar por causa da palavra. É igual, se eu não pregar a palavra, o mundo vai o quê?
Me amar. Mas como eu prego a palavra, o mundo vai me aborrecer. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos dar os avisos e encerrar nessa noite, quarta-feira.